Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem no... O Salmo de número 27, no verso de número 4, nos diz assim o salmista: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Escolher uma habitação, escolher uma casa para morar, é o desejo de todos nós. Tem pessoas que escolhem morar numa cabana, tem pessoas que escolhem morar num apartamento, tem pessoas que escolhem morar num conjunto habitacional, e tem aqueles também que não têm aonde morar, que dormem nas ruas porque não têm a oportunidade de ter uma casa. Quando nós refletimos, queridos, sobre esta morada que o salmista diz, nós não estamos falando aqui de morada terrena. Nós estamos falando de morada espiritual. Mas nós podemos utilizar as habitações terrenas, os tipos de moradias terrenas, para entender a moradia espiritual que Deus quer para as nossas vidas. O salmista, no Salmo de número 90, no verso de número 1, ele assim nos diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Moisés era um homem temente a Deus. E quando ele expressa, através deste salmo, que era a sua oração a Deus, Moisés expressa aqui a importância de nós morarmos, de termos a nossa habitação espiritual em Deus. Quantos queridos que só buscam a Deus nos momentos de dificuldades, querendo refúgio somente nas horas difíceis. Deus, Ele não quer apenas ser morada nas horas difíceis. Ele não quer ser, para nenhum de nós, apenas uma tenda de acampamento nos momentos alegres, nos finais de semana. E também Ele não quer ser apenas refúgio nos momentos difíceis. Deus, Ele não quer ser para nós apenas uma praça de diversão nos momentos alegres, mas também não quer que nenhum de nós fiquemos sem morada, tenhamos uma vida terrena nas ruas. Não. Deus, Ele quer ser o nosso abrigo espiritual. Deus, Ele quer ser a nossa provisão. Ele quer ser o nosso socorro. Mas Ele também quer ser a nossa habitação eterna. Ele quer ser a nossa escolha, a nossa opção eterna. Ele quer ser o nosso endereço eterno. Quando nós escolhemos espiritualmente habitar na casa de Deus, nós não precisamos mudar de endereço. Na nossa habitação terrena, queridos, muitas vezes precisamos viver de aluguel e estar constantemente mudando o nosso endereço. Ou às vezes estamos insatisfeitos com a casa que temos,
queremos uma melhor, fazemos uma outra melhor quando temos condições e também mudamos de endereço. E muitas vezes não deixamos nenhum referencial de endereço para aquelas pessoas que nos conheciam. Mas quando nós habitamos na casa de Deus, nós não precisamos mudar de endereço. Nós não precisamos ficar sem referencial. Porque Deus é o nosso endereço, Deus é o nosso referencial. Nós não vamos mudar de CEP, porque o nosso CEP é o céu. Nós não precisamos morar em outro lugar. Mudar de lugar, mudar de rua, mudar de bairro, porque Deus é a nossa morada, Deus é a nossa habitação. Em João, no capítulo de número 14, no versículo de número 23, Jesus ele diz que nele nós faremos morada. Não apenas, queridos, ter Deus como fazedor de milagres, como aquele que vem apenas cumprir um favor quando pedimos. Jesus diz que nele faremos morada. Ou seja, ele quer habitar em nós. Ele não quer vir para nós apenas para fazer um favor, operar um milagre, prestar um socorro. Não, ele quer habitar em nós. E quando ele habita em nós, nós também habitamos nele. Quando ele está em nós, nós fazemos morada nele. Lembramos aqui de quando o rei Ezequias, ele foi avisado pelo profeta Isaías que ele estaria sendo ali avisado que teria que preparar a sua casa, colocar tudo em ordem, porque muito em breve ele iria morrer. Imagine você o choque que aquele rei recebeu quando o profeta disse a ele que ele iria morrer. Mas a palavra do Senhor registra, queridos, que o rei naquele momento, ele voltou-se para a parede. E quando ele voltou-se para a parede, a Bíblia diz que ele pediu ao Senhor que tivesse misericórdia dele, porque ele tinha andado nos seus caminhos. E foi então que Deus ouviu a sua oração. Ezequias disse para Deus: eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho habitado na tua casa. Deus ouviu a oração de Ezequias. E aquela parede em que Ezequias voltou-se naquele momento, era a parede da casa de Deus. Ezequias, no seu momento de oração, ele estava dentro da casa de Deus. Quando nós oramos, queridos, nós entramos na habitação de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos aconselha que temos que perseverar em oração. Ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo de número 17, que devemos perseverar em oração, que temos que orar sem cessar. Por quê? Porque em oração nós habitamos na casa de Deus. E na casa de Deus não há perigo. Na casa de Deus há segurança. Lembramos aqui, amados, que quando os filhos de Israel estavam na travessia do deserto, a palavra do Senhor nos registra no livro do Êxodo que durante o dia Deus livrava o seu povo do calor do sol com uma nuvem
E durante a noite, Deus livrava o seu povo da escuridão com uma fogueira. Vamos assim dizer, com uma coluna de fogo. O que isto nos quer dizer? Que o povo de Israel estava habitando na casa de Deus. Quando nós habitamos na casa de Deus, queridos, ainda que estejamos no deserto, não nos faltará provisão, porque na casa de Deus não falta provisão. Mesmo que estejamos no deserto, não ficaremos em trevas, porque Jesus é a nossa luz. Na casa de Deus não tem horas, não tem dia, não tem noite, porque no céu tem a presença incessante do nosso Deus. Tem a presença incessante da luz divina. Quando estamos na casa de Deus, não há de nos faltar segurança, não há de nos faltar a provisão. Deus, queridos, Ele é o nosso socorro, mas Ele quer ser a nossa habitação. E só há, amados, um impedimento de não morarmos na casa de Deus. É quando nós somos atingidos pela incredulidade. A sua incredulidade lhe leva a ficar desprovido da presença de Deus. Mas se você saltar a incredulidade e você crer nas promessas de Deus, com certeza você saltará para a vitória. Ele tem o poder de mudar o teu estado. O teu deserto se transformará num oásis. A miséria se transformará em fartura, porque Ele colocará diante de ti a mesa de provisão. Ele colocará fartura nos teus celeiros. Ele é o Deus que cura a enfermidade e transforma a morte em vida para todo aquele que crê na sua palavra. Na habitação espiritual de Deus, nós encontramos todo o conforto. É ali, amados, que nós encontramos o alimento para a nossa alma. É ali que nós encontramos, queridos, o descanso, a proteção. Quando nós habitamos na casa de Deus, é ali, queridos, que encontramos o socorro presente na hora da angústia, como diz o salmista no Salmo de número 46. Para muitos, amados irmãos, viver uma vida espiritual com Deus, ter um relacionamento com Cristo, renunciar a uma vida carnal para viver uma vida de aliança com Cristo, é viver uma vida de prisão. Não, queridos, aquele que habita na casa de Deus tem uma vida de liberdade. Por quê? Porque na casa de Deus não tem muros. Na casa de Deus, queridos, os muros que encontramos são muros de proteção. Não são muralhas que impedem as nossas bênçãos, mas são muros aonde nós podemos, amados irmãos, nos encostar. Aonde nós podemos, na hora da fraqueza, nos suster, como fez o rei Ezequias, que se voltou para a parede, se sustentou naquela parede e reivindicou de Deus que ele habitava na sua casa. Os muros da casa de Deus são muros de proteção para as nossas vidas. E você pode até duvidar do que eu estou falando e dizer, mas eu estou passando momentos difíceis. Aonde Deus está? Aonde está a presença de Deus? Eu quero dizer a você, querido, a presença de Deus está em você crer na palavra de Deus, em você crer na soberania de Deus, em você crer que Ele tem todo o poder.
pois a sua palavra nos diz em Hebreus capítulo 11, que a fé, amados, é justamente nós crermos no invisível. E sem fé é impossível agradar a Deus. A deidade de Deus, amados, não é para ser estudada, mas é para crermos. A sua divindade está presente na criação, nos seus grandes feitos, nas suas grandes obras. Deus não precisa ser estudado. Deus precisa que creiamos nele. Ele está presente na própria criação, que é tão real à nossa vista. E quando nós olhamos para tudo isto, nós podemos sentir a presença de Deus. Em especial, quando nós lembramos de agradecer a Ele pelos seus feitos em nossas vidas. O ar que respiramos, a vida que temos, o trabalho, que Ele nos concede saúde para trabalhar e trazer o mantimento, o sustento para as nossas famílias. Os milagres que presenciamos quando recorremos a Ele. Quantos têm recebido milagres de Deus na sua vida terrena? Mas eu quero dizer a você que o maior milagre é o milagre da salvação. É o milagre que está inserido no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo de número 16, quando Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta vida eterna, queridos, é justamente a habitação que Ele tem para mim e para você. Muitos neste momento de dificuldade que estamos vivendo, porque não tem templo, não tem paredes para entrar, estão achando que Deus deixou de operar, que Deus deixou de existir. Não, queridos. Em Atos capítulo 17, no versículo de número 24, o apóstolo Paulo nos diz: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em mim e em você, quando nós cremos na sua palavra, na sua divindade. E quando nós habitamos na casa de Deus, o vento da tentação não tem poder sobre as nossas vidas. O vento do desequilíbrio, a tempestade do conflito, não tem o poder de nos destruir. Por quê? Porque temos o muro de proteção, o muro aonde nós podemos nos escorar, aonde podemos obter a força para esperar o vento passar. Que esta palavra venha fortalecer a tua fé, encher o teu coração de fé na palavra de Deus. Que você possa receber neste momento o socorro presente, a presença de Deus na tua vida e optar em morar, em habitar eternamente na casa de Deus. Onde quer que você esteja, qualquer que seja o momento, seja no teu escritório aí de trabalho, seja à noite, seja de dia, seja dentro da tua casa, seja no teu quarto, você pode neste momento dizer: eu quero habitar eternamente na casa de Deus, porque na casa de Deus há segurança. Que esta palavra abençoe a tua vida, fortaleça a tua fé e seja vitória no momento difícil que você está passando, mas seja também a alegria para o momento em que você está vivendo. Que Deus te abençoe em nome
de Jesus.